Olá, boa tarde. Hoje é dia 24 de abril de 2014 e nós estamos começando mais uma Quinta Técnica. Hoje estou transmitindo aqui as margens da represa do Broa, em Itirapina e São Carlos. Sejam bem-vindos. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e vou estar falando com vocês sobre os mercados brasileiros e internacionais. Então vamos começar com o índice Bovespa, como sempre. Onde nós temos a nossa velha situação de termos tido o rompimento desse processo, que nos faz ficar baixistas no longo prazo, no médio e no longo prazo. O que nos auxilia bastante nisso é o nosso gráfico de longo prazo. Esse é o gráfico do índice Bovespa juntado com o gráfico do IBV. O Ibovespa começa aqui em 68, o IBV tem esse pedacinho aqui. Esse pedacinho foi muito importante porque nos deu esse fundo. Com esse fundo nós traçamos essa reta, com essa reta, a partir dessa reta nós traçamos essa paralela e encanamos o índice Bovespa nesses últimos 50 anos, o que em análise técnica a gente chama de canal de alta. E que a gente pode pensar também como se fosse um cano que aprisiona as cotações. Eu diria que 98% das cotações estão aprisionadas dentro desse cano. E a observação que a gente faz de longe, assim como estamos fazendo agora, de longe porque não estou com o zoom in, eu estou com o zoom out e a gente está vendo toda a história do Bovespa, né? Nos mostra que, historicamente, os preços têm, depois de bater embaixo, eles batem em cima, depois batem embaixo, batem em cima, batem embaixo, quase bateram em cima, batem embaixo, bateram em cima, bateram embaixo de novo, bateram em cima e ainda não bateram embaixo, nós achamos que ele vai bater embaixo. Outra coisa que a gente tem para considerar e que nos reforça muito essa nossa análise de longo prazo, médio e longo prazo, de baixa no médio e longo prazo, é que quando a gente vê de longe também, a teoria de Dow salta aos olhos, porque a gente vê ondas impulsivas, aqui 3 precedentes, né, de ondas impulsivas, ao que aconteceu de 2002 até 2008, que eu chamo do ciclo do presidente Lula, né? Então nós temos esse ciclo aqui, que foi de 91 a 97, temos esse aqui que foi de 83 até 86, temos esse aqui que foi de 1965 até 1971. Então temos uma onda impulsiva, outra onda impulsiva, outra onda impulsiva, estaremos na quarta onda impulsiva agora, nesse período de 50 anos. E em todas elas a gente vê a onda impulsiva claramente aqui, e depois a onda corretiva a gente consegue visualizar claramente também um processo de ABC. Onda impulsiva com 5 ondas, né? Elliott chamou de ondas 1, 2, 3, 4, 5, e depois onda corretiva ABC. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. A partir de 89, inclusive, a onda C começa a ficar muito bem caracterizada. Eu vou dar um zoom nesse pedaço aqui agora e mostrar a vocês que aqui em 89, que não, deixa eu dar um zoom maior aqui. E aí vou mostrar desde o topo de 86, né? Mas eu dizia que a partir de 89, essa onda C fica bem caracterizada como uma onda impulsiva, porque a gente também vê claramente 1, 2, 3, 4, 5, né? Ondas A e onda C no processo de ABC, né? Que é uma onda contrária ao movimento principal, né? Então essa onda ABC, contrária ao movimento principal, é uma onda corretiva, e as ondas corretivas são compostas de uma A, de uma B e de uma C, sendo que a A é impulsiva, composta de 5 ondas, a B é corretiva, composta de 3 ondas, a ABC, e a C é uma onda impulsiva, 1, 2, 3, 4, 5, muito claro isso aqui, né? A partir de 91 também, a gente tem a onda 1 desse processo impulsivo, que foi de 91 até 97, também muito claramente se mostrando como uma onda impulsiva, porque a gente tem 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5. Depois, 3 ondas, corrigindo a onda 2. Depois, onda 3. Aí a onda 4 é complexa e tem tudo a ver, porque a onda 2 é simples, a onda 4 é complexa. Então, de novo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C.
Bem, o ponto é que nos 3 precedentes do ciclo iniciado em 2002, a onda B, a onda C veio abaixo da onda A. Se não, vejamos aqui em 71, A, B, C abaixo da A. 83 e 86. A, B, C veio abaixo da A. E, de novo, aqui de 91 até 97, onda A, B e a C vem abaixo da A. Aqui, agora, no ciclo atual, que eu chamo de ciclo do presidente Lula, que começa com a eleição do presidente Lula, aliás, começa esse mínimo aqui, foi o dia que o presidente Lula leu a carta de intenções do PT no recinto da Bolsa de Valores, dizendo que ele ia seguir a política econômica e não ia quebrar contratos nem nada, né? Bem, a gente vê claramente aqui as 5 ondas, né? 1, 2, 3, 4, 5, depois a gente vê a onda A, o que eu entendo ser a onda A, essa queda do subprime, depois eu acho que a gente está vendo aqui a onda B, e agora nós estamos vendo a onda C, e por acaso, nesse momento, a onda C está testando a reta suporte, né? Eu não disse, mas devo dizer que esse é um gráfico indexado em dólar. A gente usa o dólar aqui para extirpar a inflação. O dólar se presta muito bem para extirpar a inflação. Ah, mas não tem inflação no dólar? Tem, mas é infinitamente inferior à inflação do Brasil. Então, é totalmente desprezível a inflação americana quando comparada à inflação do Brasil. O dólar, portanto, é um ótimo corretor de inflação. E ao indexarmos esse gráfico no dólar, a gente, então, faz um gráfico que é comparável, totalmente comparável, por exemplo, ao ETF negociado em Nova York, que é a cara do Brasil em Nova York, que chama-se EWZ. Isso aqui é igualzinho ao EWZ, tá? Então, estou aqui no gráfico diário do índice Bovespa indexado no dólar, né? E a gente vê que os preços estão testando essa reta que já tem 1, 2, 3 pontos, né? Uma reta de mais ou menos 45 graus, é bastante confiável, já tem 3 pontos. Então, a questão é, será que os preços vão romper essa reta? Eu acho que não, porque eles já testaram uma vez, nós tivemos aqui, eu estou com o gráfico diário agora, nós tivemos uma reversão de candlestick aqui, que a gente pode chamar de shooting star ou estrela cadente. Os preços caíram, e agora, nessa alta, eles até tiveram um pouco mais de vigor nos dias 16 e 17 de abril da semana passada, que foram os dias que antecederam o nosso feriado, mas a partir daí nós estamos derivando, patinando, e eu acho que isso não é atitude de exército de touros que vai romper barreiras. Eu acho que isso aqui é uma atitude de um exército de touros que está cansado dessa alta aqui. Mas, muito bem. Então, a nossa convicção, quer dizer, a nossa ideia, a gente, na verdade, convicção não é uma boa palavra, porque a gente não tem convicção de nada. A gente usa a nossa análise técnica, a nossa experiência de análise técnica para, como é que se diz? A gente usa a nossa experiência para simplesmente tentar traduzir a maneira segundo a qual a análise técnica está visualizando os preços do momento, né? E essa leitura que a gente faz com a nossa análise técnica nos leva a crer que o que nós temos aqui? Nós temos talvez uma pequena bandeira de alta no Ibovespa diário, e agora eu voltei para o Ibovespa não indexado, né? Deixa eu ver se essa reta aqui dá para a gente... ela está passando por aí. Está passando por aí. E será que isso é uma bandeira de alta? Eu acho que pode ser sim uma bandeira de alta. Para a gente ter isso confirmado, nós vamos ter que ter os preços acima dos 53.500. Na verdade, o topo que aconteceu no dia 8 de abril teve um máximo a 53.393, né? Então seria bom a gente ter um bom fechamento aí acima de 53.500
para poder constatar que isso é uma bandeira de alta. Mas por que eu tenho um viés de achar que isso não é uma bandeira de alta? Porque, primeiro, nós estamos num nível de resistência muito importante. Segundo, chegamos nesse nível de resistência e os preços tiveram uma reversão. Depois dessa reversão, eles tiveram um procedimento aqui que pode ser imaginado como uma realização de lucro, romperam essa pequena retinha de resistência aqui. Se a gente for no intraday, a gente vai ver que é uma retinha interessante, mas nada de muito, né? Eu estou vendo touros cansados, mas eu diria que o mercado no curto prazo está no momento de indefinição e a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer aí com o Ibovespa. Vamos ver se a gente pode ter alguma outra indicação mais elucidativa no índice futuro. Então nós estamos aí indefinidos para o curto prazo, com um ligeiro viés de baixa, e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Estaremos errados se no médio prazo, se os 53.500 for rompido, se os preços romperem esse nível de 53.500. Muito bem, vamos ver o índice futuro, o que ele nos diz. Nós vemos claramente que o índice futuro está testando essa reta, que aqui é ainda mais importante, porque aqui a gente pega também o topo de novembro de 2010. Vejam que interessante, a gente passa a ter uma reta de 1, 2, para não chamar esses pontos aqui como pontos de reta, né? Mas temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos nessa reta. Essa é uma reta muito importante. E o que aconteceu no teste dessa reta? Tivemos uma reversão, o mercado fez uma espécie de um engolfo aqui, uma nuvem negra. Caiu e agora, quem sabe nós não estamos vendo aqui um processo de realização desse lucro aqui, né? Pode ser. Hoje os preços tiveram um comportamento que não é assim. Primeiro que esses 2 últimos dias, hoje e ontem, foram dentro dessa acumulação, então perdem um pouco a... na minha leitura, esse índice Bovespa esse índice futuro está mais baixista do que o índice Bovespa à vista. Se nós tivermos um fechamento aí abaixo de 51.600, deixa eu ver aqui no intraday, qual seria o suporte correto. Acho que um fechamento abaixo de 51.800. O rompimento do fundo de hoje, eu acho que já qualificaria uma reversão desse processo aí, com certeza. Eu dizia que a nossa leitura é que o índice Bovespa futuro reforça aí o viés de baixa no curto prazo. Então a gente está de indeciso no curto prazo, quer dizer, o mercado está de indefinido para baixista no curto prazo. Nós estamos tendo essa leitura, né? E continuamos baixistas no médio e longo prazo, bem baixistas. Por quê? Basicamente, minha gente, porque eu até vou colocar um pouquinho mais de dados aqui, porque isso aqui está em 94, vamos pôr 1900 aqui, que ele vai ter todo o nosso banco de dados, que vem desde 1990. E a gente vê o índice futuro nesse período, são 25 anos, né, de índice futuro. A gente vê ele oscilando entre a parte de cima e a parte de baixo. E a parte de baixo está aqui a 28 mil pontos. Os preços no gráfico da Enfoque, o gráfico, eu digo que é o gráfico da Enfoque. Já falei muitas vezes isso aqui, mas nunca é bom, nunca é pouco insistir. Nós ajustamos o gráfico, né? Voltando aqui ao índice, nós então concluímos que estamos baixistas
no médio e longo prazo, e no curto prazo nós estamos de indefinidos, mercado, nossa leitura é de mercado lateral para baixa, né? Basicamente em função do que eu mostrava para vocês do índice futuro, que ele tem batido aqui nesses níveis mais baixos e a gente entende que ele vai bater de novo. Tem tudo para bater de novo. Essa tendência de baixa tá intacta, então a menos que a gente tenha um fechamento aí acima de 55 mil pontos, seria aqui no índice, né? A gente acha que o mercado continua a cair. Eu dizia que o gráfico da Enfoque é diferente de outros gráficos que você possa ver, porque a gente como ajusta o gráfico a cada 2 meses, então, e como o mês futuro geralmente é acima do mês presente, então sabe o que acontece? Por exemplo, esse fundo aqui, que aconteceu em outubro de 2008, ele a cada 2 meses ele vai subindo um pouquinho, porque o que acontece no fechamento, quer dizer, no vencimento do mês, é que o mês presente está aqui e o mês futuro está aqui, por exemplo, né? O mês futuro então estaria, ele costuma estar aí, digamos, 400 pontos, então de 400 para mais ou menos aqui assim. E o que a gente faz é que a gente pega todo o gráfico e multiplica por um fator que faz com que esse fechamento se adeque ao fechamento do mês futuro, que vai começar a ser considerado agora, para que não haja esse gapzinho na abertura. Com isso, aquele fundão lá de trás de outubro de 2008, a cada 2 meses, e portanto são 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 5, 30, por 30 vezes ele foi subindo aí 400 pontos. Então ele subiu bastante esse fundo. Agora o que nos deixa muito satisfeitos é saber que esse ajuste nos produz no gráfico da Enfoque um fundo do subprime que é exatamente, milimetricamente no mesmo nível que esse fundo que nós tivemos em julho do ano passado. Tá? Quase que milimetricamente, né? Para não dizer milimétrico, é praticamente a mesma coisa, tecnicamente é o mesmo fundo, né? Veja aqui a gente teve um pouquinho para baixo e aqui também, nossa, se a gente puser, eu vou pôr ele milimetricamente aqui no fundo de julho do ano passado e vamos ver aonde ele vai dar lá no fundo do subprime. Veja que coisa incrível, né? Ele dá praticamente no mesmo nível, né? Então nós entendemos que é importante que o mercado testou esse nível, um nível importantíssimo, ora, porque após o mercado ter batido nesse nível em 2008, ele subiu 113%, por isso a importância desse nível, né? Isso mandou os preços lá para cima, os preços baixaram, agora nós estamos vendo a conformidade da tendência de baixa, a menos, logicamente, que esse nível de 55 seja rompido. Mas a gente está vendo a conformidade, por quê? Porque os preços chegam na reta resistência e, puf, tomam uma patada do urso, né? E isso é ponto para a tendência de baixa, ponto para os touros estarem sem o controle da situação, ponto para os ursos estarem no controle da situação. Ok, vamos ver o que o S&P e o Nasdaq tem, o S&P e o Dow Jones tem a nos dizer sobre o que está acontecendo agora. Eu não vou me ater muito a isso, mas vejam só. Esse é o S&P. Nós estamos com o S&P com o S&P nominal. Ele está em níveis nunca dantes, mares nunca dantes navegados, né? Está no all times high, como dizem os americanos, está no mais alto de todos os tempos. Está chegando próximo do nível mais alto dos últimos tempos. Eu acho que ele está derivando, acho que ele está muito próximo de tomar uma patada do urso. Agora temos que ver o que vai acontecer. Se esse nível for rompido, ele avança mais aí, provavelmente vai botar uma perna igual a essa aqui para cima, né? Mas o que me leva a crer que ele não deve romper esse nível, e em não rompendo esse nível cai, e em caindo o Bovespa também não rompe aquela reta de resistência e cai o mundo inteiro? Bem, é o meu velho e bom amigo índice Dow Jones, que eu tenho uma satisfação enorme de poder dizer que a gente
aprecia até um gráfico de 100 anos, né? Para quem, como eu, desenhou gráficos em papel vegetal usando caneta de bico de pena Nankin, lá em 1983, quando nós fundamos a Enfoque, realmente é uma satisfação incrível eu poder, com um clique, mostrar na minha tela um gráfico de 100 anos, né? E o meu bom e velho índice Dow Jones me mostra que nós estamos num nível que é especialíssimo, né? Então aqui são 100 anos de gráfico do índice Dow Jones, começando aqui em 1913. Na verdade a gente tem os dados desde 1898, mas o índice de inflação americano, o CPI, o Consumer Price Index, começa a ser calculado em 1913. E aí a gente, como esse gráfico é um gráfico indexado, né? Porque se o gráfico não for indexado, a gente tem esse cara aqui que é um negócio que só sobe, né? Mas é mentira, como eu já mostrei muitas vezes aqui, porque nesse período a gente teve toda essa inflação aqui. Quando a gente aplica essa inflação nesse gráfico aqui, essa acumulação aqui, por exemplo, vira uma queda de proporções comparáveis a 1929. Quem nos assiste aqui na Quinta Técnica já me viu falando isso muitas vezes, né? Mas sempre tem gente nova, eu acho que isso aqui é tão bacana que vale a pena a gente falar. Então, aquela acumulação lá vira essa queda aqui, e a gente consegue até encanar ou colocar o índice Dow Jones nesses 100 anos nessa que eu acho maravilhosa, esse maravilhoso canal de alta. Talvez eu não esteja aqui porque esse período aqui, ó, são muitos anos, né? São 16 anos, né? Quando esse cara aqui chegar, se ele chegar aqui, né? Mas eu posso dizer a vocês que se esse cara chegar aqui, como eu hoje acho que vai acontecer, esse gráfico vai ficar bonito, né? Senão, vamos ver aqui, ó. Imaginem que aconteça isso aqui, né? É o que eu acho que vai acontecer. O mercado terá feito 3 ciclos em que ele saiu cá de baixo, foi lá em cima, voltou cá para baixo, foi lá em cima, voltou cá para baixo, foi lá em cima, voltou cá para baixo. Bem, é exatamente isso que a gente acha que vai acontecer. Agora, quando a gente vai aqui para o curto prazo, primeiro, bem, antes é muito importante a gente notar que esse nível aqui é especialíssimo. Eu tenho chamado de a mãe de todas as resistências. Uma resistência de proporções bíblicas, seja lá o que for, mas salta aos olhos. Você está vendo um gráfico de 100 anos e durante 100 anos você nunca viu um período igual a esse aqui, com um topo, 2 topos. Na primeira vez caiu 42%, a segunda vez caiu 55%. Os quero-queros estão aqui entusiasmados aí com o pôr do sol, que está muito bonito aqui. Muito bem, então, e nós estamos aonde? Depois do subprime, subimos, né? No subprime nos Estados Unidos caiu até 2009, caiu até março de 2009. De lá para cá, os preços nos Estados Unidos subiram 133%. Minha gente, só o fato dos preços estarem vindo de uma alta de 133% já torna essa resistência quase intransponível. Mas, como do outro lado, lá no exército dos touros, o chefe maior é o Banco Central americano, o marechal de campo lá do exército dos touros é o Banco Central americano, a gente nunca sabe até onde esses caras podem querer levar o processo de não querer na marra que as coisas tomem o rumo que eu acho que tem que tomar, que tecnicamente eu acho que eles vão tomar, né? Mas o fato é que o mercado produziu uma importantíssima indicação para nós, que foi o fato desse nível, e ele está aqui demarcado com esses 2 níveis em vermelho, né? O de baixo é o nível aqui de 2007, que foi o topo nos Estados Unidos, e o de cima é o nível de 2000. Eles estão praticamente, tecnicamente, no mesmo nível, né? E o que aconteceu? Os preços romperam esse nível e desromperam. Isso é uma
importantíssima indicação, a que eu considero a mais importante de todas, chama-se Bull Trap. Eu considero a indicação mais importante de todas que a análise técnica pode nos produzir. E ela é tão mais importante quanto mais importante for a resistência em que isso acontecer. Eu, como disse a vocês, entendo que isso está acontecendo na mãe de todas as resistências. Numa resistência importantíssima, a mais importante de todas, da história de 100 anos do Dow Jones. Então isso aconteceu. Eu pessoalmente acho que isso é muito sério, muito forte. Então eu estou muito baixista. Agora, depois que aconteceu isso, os preços caíram e bateram nessa reta suporte, nessa espetacular reta suporte de longo prazo. Vejam que beleza que a indexação, que o gráfico indexado, né? Vejam que beleza de reta que o gráfico indexado nos proporciona. Isso aqui, cada ponto desses é dividido pelo CPI do dia e multiplicado pelo CPI de hoje. Então isso aqui é trazido a valor presente usando o CPI, né? E isso aqui é trazido, divide-se pelo CPI desse dia e multiplica-se pelo CPI de hoje. Então, com toda essa conta, a gente vê uma harmonia maravilhosa. Porque a gente produziu aqui no gráfico uma reta que tem 1, 2, 3, 4 e 5, e nós pusemos o 6º ponto nessa reta aqui no Dow Jones indexado pelo CPI. Acabamos de pôr o 6º ponto nessa reta. Ah, professor Fausto, mas aqui você puxou para baixo e aqui você puxou... porque é assim mesmo, a gente vai adequando a reta. É assim que o analista técnico deve fazer, no meu entender. E a gente sempre vai dando preferência para os pontos atuais. Agora, o que importa é que olhando de longo prazo, você vê que isso aqui está claramente definindo o rumo que esse processo aqui esteve respeitando durante 1, 2, 3, 4 anos e meio. Se ele passar a não mais respeitar esse rumo, e aí na hora de a gente saber se ele está ou não respeitando o rumo, se essa reta está aqui, ou está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não vai fazer muita diferença, minha gente, até porque essa reta é uma reta de uma importância tão grande, tão óbvia, tão espetacular, que abaixo dela eu, na minha interpretação, entendo que existem ordens de stop que já são trailing stops para liquidar grandes, enormes posições, carteiras de ações nos Estados Unidos, da torcida do New York Yankees e do Chicago Bulls, e do Corinthians e do Palmeiras. Ou seja, tem milhões de ordens de stop aqui. Então quando como eu acredito que vai acontecer, essa reta for rompida, e esse nível aqui especificamente, Dow Jones 16 mil pontos, quando vocês virem Dow Jones abaixo de 16 mil pontos, eu acho que vocês vão estar vendo oscilações assim, muito violentas de baixa no Dow Jones. Voltando com a análise que estava fazendo do Dow Jones, que me faz ser muito baixista. E quando a gente analisa aqui, me faz ser muito baixista por conta desse bull trap. O mercado rompe esses dois níveis, que são os topos de 2000 e 2007, e desrompe. Bate na reta, que é uma super reta, como eu mostrei para vocês, resvala, e agora está... Eu vejo isso aqui como os touros exaustos. Os touros não aguentam mais. Mas ainda estão... E agora estão chegando aqui perto, vamos ver o que vai acontecer. Nós tivemos 2 dias de indefinição. Eu acho que isso aqui está prontinho para tomar uma patada daquelas boas do urso e acontecer um negócio assim, tipo rompe a reta e o mercado despenca. E vejam que eu despenquei ali, mas aqui não é quase nada, né? Pode acontecer isso? Pode, é o que eu acho que vai acontecer. A partir de agora eu acho que a gente pode esperar aí uma queda de coisa de 15% a 20% no Dow Jones. E se isso acontecer, minha gente, é muito sério, porque daí o que acaba acontecendo é que o mundo, se o Dow Jones cai, o S&P e o Dow Jones caem em 15%, 20%, o mundo fica mais pobre em 15%, 20%. E aí é puxação de breque de mão e a coisa fica feia, né? Eu sei que esse é um comentário bastante duro de fazer, né? Bastante radical,
Mas eu acho que eu não faria se não tivesse, se as minhas evidências técnicas não estivessem gritando tanto aos meus ouvidos que isso é a maior possibilidade de acontecer, né? Mas vamos ter que esperar para ver. Aí, agora, Dow Jones abaixo de 16 mil pontos, vocês já sabem, rompeu reta, rompeu suporte, pode-se esperar quedas violentas. Se o Dow Jones romper o topo do início de abril, ele vai ter que lidar com o topo de final de dezembro. E aí vamos ver, eventualmente ele até pode resolver fazer um topo duplo aqui, se ele chegar lá, derivar ou tiver uma reversão lá, também pode. Então, é lógico, qualquer coisa pode acontecer, né? Mas eu estou vendo os touros cansados. Eu estou vendo esse último movimento aqui como um movimento assim muito mais para deriva do que para alguém que vai se meter a testar e romper o último topo. Para não falar o topo principal do mercado, que foi no dia 31 de dezembro do ano passado, né? Então isso me deixa baixista no curto, médio e longo prazo no Dow Jones e no S&P também. Muito bem, vamos agora falar de Vale e Petro, posições Petrobras, começando com Petrobras. Nossa análise de Petrobras é de baixa, nós entendemos que os preços tiveram uma reversão nisso que nós entendemos ser uma reta de resistência importante, né? Aqui, a reversão foi essa aqui, foi uma nuvem negra. Depois dessa reversão, os preços estão tentando aí, mas tá duro pro touro subir aqui, né? E dias de indefinição, eu acho que isso aqui está prontinho para tibum para baixo. Agora, um rompimento acima de 17 põe os preços numa situação privilegiada e eles caminhariam rapidamente para testar o próximo topo a 19 e até possivelmente o seu próximo topo a 20. Mas eu não acho que isso vá acontecer. Não acho que isso é uma bandeira, eu acho que isso aqui é o pós-reversão em reta de resistência importante. Eu acho que isso isso faz toda a diferença, né? A gente analisar como eu faço no Terminal Enfoque. Terminal Enfoque, quando eu puxo essa lupa do zoom, eu faço um click and drag assim de trás para diante, da direita para a esquerda, eu pego o gráfico todo, né? Então eu já tenho prática e ponho o zoom do jeito que eu quero, né? Mas um clique e eu já tenho o gráfico todo. Isso para mim eu acho muito legal, né? Então eu acho que faz toda a diferença a gente analisar, por exemplo, algo como isso aqui, em que você eventualmente pode chegar à conclusão que trata-se de uma bandeira de alta. Sim, porque se você for analisar só pelo que está nos livros, poxa, isso aqui tem toda a pinta de uma bandeira de alta, tá certo? Mas o ponto, minha gente, o ponto mais importante de todos, eu até vou pedir desculpas para vocês, porque já estamos aqui no escuro, né? Mas tudo bem, acho que ainda dá para enxergar um pouquinho. Eu quando dou cursos, e até estou para marcar um curso agora, vou estar avisando vocês, estou com saudades de dar cursos, e acho que já temos, nós ficamos um período aí meio letárgico, mas eu acho que já temos demanda agora para cursos. Muita gente tem nos ligado na Enfoque, na Constop, perguntando sobre os cursos. Mas enfim, uma coisa bom, eu enfatizo a tal ponto no curso que eu mostro um slide que tem uma palavra escrita que é contexto. E a palavra cobre o slide inteiro para mostrar quão importante eu acho que o processo do contexto é nas indicações que a gente possa ter da análise técnica. E as indicações e o contexto quer dizer, não adianta você tentar identificar, eu não vou nem dizer as figuras nos gráficos, o que adianta é você saber em que lugar, em que contexto estão acontecendo essas indicações. Então aqui a gente tem uma bandeira, talvez, mas
uma bandeira que está acontecendo numa reta de resistência muito importante, que vem lá do topo do subprime. Puxa, isso é muito sério, isso aqui é um nível muito difícil de ser rompido, né? Bom, aqui nós tivemos uma bandeira, o mercado escapuliu, e, bem, mas escapuliu porque aqui foi a fala do Bernanke, quando ele disse que o tapering lá, a retirada dos incentivos ia ser bem devagar, então foi um fator que fez ele... Então, se a gente não tiver nenhum fator aí desses meio chapa branca, eu acho que isso aqui é muito difícil de ser rompido, né? E como nós temos na resistência uma nuvem negra, então eu acho que isso aqui tudo pode ser pós-reversão. Muitas vezes o mercado dá uma indicação de reversão e depois ele fica aí meio indefinido, né? Até porque Petrobras está com todo esse processo aí, que tudo isso são fatores fundamentais, né? Esse processo da CPI, sai CPI, não sai CPI, tem mais problema, não tem problema, enfim, está bem complicado, né? Então, mas nós continuamos aí com a nossa análise baixista, curto, médio e longo prazo para a Petrobras. Vamos falar de Vale agora, em que a gente tem uma situação aí mais ou menos parecida. Vale, o ponto a ser considerado, em primeiro lugar, é que essa reta foi rompida e Fibonacci está traçado aqui, primeiro número Fibonacci, então isso aqui é 100%, daqui aqui é 100%, daqui aqui é 0,382. As nossas considerações de Fibonacci são feitos em gráficos com escala logarítmica, todos os nossos gráficos usam escala logarítmica, até porque esse gráfico, se eu não usar escala logarítmica, usar escala aritmética, ele fica assim, que é um negócio completamente esdrúxulo, né? Eu acho que não tem pé nem cabeça, acho que tem muito mais a ver você marcar oscilações percentuais, variações percentuais, né? Tem muito mais a ver do que você querer marcar oscilações de pontos, né? Então, rompeu essa reta e não corrigiu Fibonacci. Fibonacci é R$8 em Vale. Se vocês querem saber se eu acho que Vale vai para R$8, acho sim que Vale vai para R$8. Acho que a China teve um pico de expansão, vai ter retração e Vale vai indo para baixo, do mesmo jeito que a China vai ir para baixo, porque esse processo todo aqui foi a expansão da China, e agora a China está estacionando, né, o trem, o transatlântico dela, e quando isso acontecer, Vale vai sofrer, enfim. Então, essa é a situação de Vale. Agora, eu estou tirando essa reta aqui, porque essa reta não tem mais a ver, até porque se a gente traça Fibonacci daqui até aqui, a gente vê que o mercado já chegou a 50% de retração, por isso não teria a ver a gente ficar com essa retinha aqui, não tem mais propósito, né? O mercado já teria corrigido o terceiro nível Fibonacci aqui, então isso já pagou essa prenda. Então, para não poluir o gráfico, eu tiro essa reta, vou tirar essa aqui também. Eu esqueci de dizer para vocês que o nosso objetivo em Petrobras é R$11, tá? O objetivo de baixo que é o fundo de março. Mas vamos lá, Vale. Então nós entendemos que isso foi rompido, o mercado teve uma grande acumulação e essa grande acumulação a gente entende como se ela tivesse sido uma grande batalha entre touros e ursos, e nós entendemos que os ursos venceram essa batalha. A batalha está aqui, está travada aqui, os ursos avançaram, depois teve um pullback, extrapolou um pouco e agora o mercado está caindo, mas está difícil. E agora? Será que nós estamos vendo uma bandeira de alta? Não, eu não acho que nós estamos vendo uma bandeira de alta. Eu acho que nós tivemos mais ou menos como Petrobras, nós tivemos uma reversão aqui num nível de resistência. Eu vou mostrar para vocês que nós tivemos esse fundo de novembro do ano passado, tem um pequeno fundo aqui em janeiro desse ano e tem esse topo em fevereiro desse ano. O mercado chegou nesse nível e fez uma reversão que não é muito caracterizada nos livros aí ela não tem assim duas páginas falando especificamente dela, mas para mim como eu não sigo o desenho do gráfico e sim o princípio da coisa, a coisa que eu
recomendo também para vocês que vão atrás de indicações de candlestick. E o princípio é muito simples, minha gente. É assim, ó. Clímax de alta, indefinição, reversão. Ou clímax de alta, reversão. Basicamente esses dois princípios. E o que nós tivemos aqui em Vale foi um gap num dia e um gap no outro dia para baixo, deixou esse candle aqui meio órfão, né? E isso eu acho que caracteriza, muito bem caracterizado, uma reversão. Os preços depois recuaram um pouquinho e na semana passada, na terça-feira da semana passada, nós tivemos essa baixa acentuada e depois dessa baixa acentuada nós estamos tendo algo que eu acho vai ser chamado de uma pequena bandeira de baixa. Se a gente for para o intraday, eu acho que vai visualizar isso melhor. Bem, hoje nós tivemos aí alguma coisa acontecendo, logo antes do fechamento os preços deram uma alta bastante violenta, mas no fechamento já de certa forma corrigiram, né? Tivemos uma reversão nesse processo e os preços seguraram nessa reta de resistência. Isso aqui é uma reta que a gente está vendo então no gráfico intraday, tá? E aí, eu acho que o que vale é isso aqui, ó, essa reta está rompida, tá? Vou voltar para o gráfico diário, né? Isso aqui foi só para nos dar um... Essa reta está rompida e acho que isso aqui tem cara de bandeira de baixa. Então estamos baixistas aí no curto, médio e longo prazo para Vale. No caso de Vale, o nosso objetivo é um pouco abaixo, está a R$22. Então vamos às perguntas, Júnior. Boa noite. A primeira pergunta, Fausto, é do Javier Rossi, RZD3. Ô Rossi, coitadinha da Rossi, tá lá embaixo, hein? Deixa eu só dar uma adequada aqui na minha tela, no meu desktop. Opa! Vamos lá. Por que esse nível está aqui? Não sei por quê, não tem muita razão de estar aí, não. Esse aqui tem. Porque esse aqui pega esse topo aqui de 99, um topo em 2005 e um fundo em 2008. Então esse sim é um nível importante de resistência, né? Aqui eu vou botá-lo em vermelho aqui, vou até deixá-lo mais espesso para a gente ver bem. Então, o que a gente tem a considerar em Rossi? A, B, C, né? Agora, por quê? Né? Porque isso aqui é subprime, né? Quando a gente extrapola isso aqui para o que a gente viu lá atrás no Bovespa, então eu acho que isso aqui seria uma grande onda corretiva, né? Então nós tivemos aqui a onda A, onda B e nós estamos tendo onda C. Então, para a gente saber até onde vai a onda C, o que nós podemos fazer? Pouca coisa. Nós traçamos essa reta, que é uma reta aí podemos tentativamente traçar esse canal. Eu tenho aqui traçados a amplitude desse movimento de baixa, ó, que foi essa tendência até aqui, e depois essa outra tendência, que me parecem os dois movimentos mais distintos desse processo todo de baixo. Esse movimento até aqui, daqui até aqui, e depois daqui até aqui. E o que a gente constata é que a amplitude desses dois movimentos é quase que idêntica, né? Eu vou traçar aqui uma reta paralela, a partir desse objetivo aqui, e a gente aí constata
quando a gente volta para o curto prazo, que o mercado chegou praticamente nesse nível, né? Dá para dizer muito pouca coisa, minha gente, não sei. Eu acho que assim, de cheiro, acho que o mercado está caminhando para testar a resistência importante aí no 1,90. Agora, se ele vai romper e vai até a reta suporte, só Deus sabe. Não dá para saber, os elementos de análise técnica aqui são escassos para a gente poder prever isso. Talvez a gente não tem nenhum processo de swing aqui muito bem definido. Difícil. Será que isso aqui é um fundo? Pode ser. Se isso aqui, se esse nível for rompido, a gente vai projetar essa amplitude aqui para cima e isso vai dar, vamos ver aqui onde daria isso aí. Se esse nível que é 1,90 for rompido, a gente projetaria uma formação de cabeça e ombros invertida para cima. Nós vamos dar num lugar que pode ser o encontro com a reta resistência, mas isso projetaria 2,60, né? Talvez ele pare aí nos 2,50, porque 2,50 esses fundos aqui de julho e agosto do ano passado e esse topo aqui de novembro, uma pequena reação em novembro foi 2,50. Então se RSI romper 1,90, ele deve caminhar para 2,50. Mas se tiver uma patada do urso aqui ou algum tipo de reversão no 1,90, ele volta provavelmente para testar aí o fundo principal. O meu palpite é que ele vai ficar enrolando aqui nesse meio de campo entre 1,40 e 1,90 durante bastante tempo. Eu acho que ações com pouco valor, como próximas de R$1, acho que são complicadas de atuar. E ações também que já cumpriram aí o que a gente está esperando, por exemplo, que o Bovespa cumpra. CID se adiantou, né? Então chances dele se estabilizar nesses pontos, nesses níveis. Acho que não sei se ajudei muito, mas vamos lá, Júnior. Próxima pergunta, Fausto. Embraer, do Noix, ele pergunta se você ainda acha que chegará a 6,70. Eu acho sim, acho que chega até mais baixo. Bem, então está aqui o gráfico de Embraer. Embraer começa a pegar mais liquidez a partir dos anos 98, né? E ela tem uma lateralidade muito grande a partir de 2000, né? Tá. E a situação agora qual é? É muito clara. Os preços depois do subprime eles conseguiram chegar até o topo anterior, o topo de 2007, né? Embraer também, o topo foi 2007, assim como nos Estados Unidos. O Bovespa aqui foi 2008, Embraer foi 2007. E fizeram esse movimento de alta, mas o que eles estão mostrando para nós agora? Estão mostrando que, primeiro, em julho do ano passado, os preços já tinham chegado lá no nível mais alto, né? Deixa eu colocar isso aqui a partir de 94, porque aí fica melhor. Não ajudou muito, mas... Então, em julho do ano passado, os preços já tinham chegado lá no topo principal, que foi em 2007, e tomaram uma patada do urso. O urso tomou controle de novo e eles caíram, tiveram uma queda aí significativa de 28%. Aí agora, no final de fevereiro, os preços chegaram de novo aqui muito próximos desse nível, né? E caíram. Eles tinham uma retinha de tendência que estava com 1, 2, 3 pontos. Puseram o quarto ponto nessa reta, fizeram uma bandeira de baixa, romperam. Eu acho que os preços estão no mínimo indo para essa reta suporte de longo prazo, que é uma bela de uma reta, porque já tem 1, 2, puxa, mas esse aqui se deixou muito fora. Porque isso aqui foi extrapolado, que foi a queda lá do rating dos Estados Unidos, né? Então a gente deixa mesmo de fora alguns pontos fora da reta, mas a reta tá muito boa, porque por outro lado você tem esse ponto na reta, esse outro ponto, mais 3 pontos aqui na reta, mais esse ponto aqui, então a reta é essa aí.
e eu acho que os preços estão caminhando para teste dessa reta, porque essa acumulação tem características de bandeira de baixa. Nosso objetivo inicial para a Embraer é 17,50. Baixistas no curto, médio e longo prazo. Objetivo no curto prazo 17,50. O Noix pergunta se eu acho que vai para... eu devo ter dito que iria para esse nível aqui, que é 8, 6,50. Não, eu acho que se romper isso aqui, a gente se traça, talvez tenha sido isso aqui, a gente se traçar Fibonacci aqui. Primeiro número é 12,50, segundo número é 10. Eu acho que cai, Max, eu acho que cai. Como a gente tem mercado vindo aqui de 0,02, né? O mercado está hoje 18,97. A Embraer é uma empresa maravilhosa e tudo mais. Eu sei, mas se acontecer nos Estados Unidos, o que eu acho que vai acontecer, vai sobrar para todo mundo, né? Principalmente para quem fabrica avião, né? Eu acho que o mercado de aviões da Embraer, eu acho que vai sofrer bastante. Mas nosso negócio não é análise fundamental, é análise técnica, e no momento eu acho que a gente testa essa reta com grande chance de ela ser rompida. Júnior. Fausto, é que você já tinha começado, eu não quis interromper, mas a pergunta dele era para Energias Brasil, ENBR3. Como eu fui me enganar que o nosso dileto telespectador, o Noix, estava perguntando de Embraer e não de ENBR3. ENBR3. Energias Brasil. Então a pergunta é se Energias Brasil chega a 6,70. A questão é... Não sei. Não sei pelo seguinte, ó. Vejam só. Essa reta foi rompida. Se a gente traça a Fibonacci aqui, o que aconteceu? Os preços adentraram a faixa Fibonacci e corrigiram. Eu apaguei o Fibonacci. Corrigiram mais do que 50% dessa alta aqui, de 2008 até 2012. Então, e agora o que eles estão fazendo? Eu acho, Noix, que eles estão tendo um pullback para a zona de suporte. Eu acho que a zona importante de suporte pode ser definida aqui, ó. Aliás, antiga zona de suporte, né? Agora a zona de resistência. Eu acho que ela pode ser definida aqui. Nós temos esses topos aqui em 2010, depois a gente tem fundo dessa acumulação aqui em 2011, depois a gente tem todos esses fundos aqui desse período de 2012 e 2013, tá? E é exatamente onde os preços estão agora. Então eu acho que isso aqui orna, eu acho que o mercado pode ter, ele pode estar num processo de pullback, mas não dá para saber. Vamos ver o que acontece com este rompimento. Aqui eu estou vendo aqui agora no curto prazo que os preços acabaram de romper o último topo. O rompimento do último topo projeta a amplitude desse último movimento para cima a partir daqui, que nos daria um objetivo de 12,20. Então faria os preços irem para adentrarem de novo essa grande acumulação aqui que aconteceu entre 2012 e 2013, né? Mas vamos ficar de olho aí para ver se esse rompimento aconteceu de fato, né? Tivemos um pouco de sombra hoje, ontem tivemos uma indefinição, e eu estou vendo um pouco de deriva aqui. Vamos ver aqui o intraday, se isso não fica um pouco mais claro aí no intraday. Isso aqui está me parecendo um processo difícil de romper esse último topo aqui, né? Tá vendo? Então, não sei, eu não boto muita fé nesse rompimento não, mas vamos ter que esperar para ver, né? Tá? Se romper, 12,20. Agora, eu acho que... Eu aprendi uma coisa com um amigo meu,
Ian Ritchie, rendo homenagens aqui ao meu amigo, infelizmente ele está numa casa de repouso, porque está com Alzheimer já faz algum tempo. Mas o Ian me ensinou, nós operávamos café lá nos anos 80, ele me ensinou que quando dá geada no café, Fausto, quando dá geada no café, qualquer pozinho preto vira café. Então sobe o café, peneira assim, peneira assado, o café moca, sobe o chocolate, o cacau por conta, sobe tudo. Então não se brinca com uma geada no café, assim como não se brinca com um bear market no Bovespa e nos Estados Unidos concomitantemente. Se aqui isso vai acontecer, eu acho que vai. Então, por isso mesmo que eu acho que se acontecer isso, ainda que os preços da Energias BR possam adentrar isso aqui, eles voltam tudo de novo, porque por enquanto o que nós temos é uma grande formação de topo e os preços abaixo do fundo dessa formação, é isso que nós temos. Então, o que é isso? Bem, o mercado fez essa baixa aqui que aconteceu de novembro até março e por enquanto isso aqui é uma reação da tendência de baixa. Agora essa reação pode extrapolar e ir um pouco mais acima, mas eu não acho que é para comprar e esquecer isso aqui absolutamente. E como disse, tenho bastante dúvidas sobre esse rompimento. Vamos ver aí a semana que vem, a gente fala de novo. Júnior. Próxima pergunta do Tony Cruz 3. Cruz 3. Sim, temos uma retinha aqui, mas na verdade essa reta aqui eu acho que ela pode vir para cá, ó. Pode sim. Os preços caíram um pouquinho mais, então a gente tem 1, 2 e teria tido o terceiro ponto aqui e também a mesma coisa, ó. Vocês estão vendo a formação de topo aqui? Isso chama-se formação de topo cabeça e ombros, ou topo não sei o que. Por que tem essa formação? Ora, porque essa reta foi rompida. Se essa reta foi rompida, eu me julgo no direito de traçar Fibonacci e falar, uau, Fibonacci, R$4. Puxa, você acha que vai lá? Acho que vai lá, sim, eu acho que vai lá. Eu acho porque eu, nos meus 30 e tantos anos de análise técnica, eu vi isso acontecer muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Então, para mim, uma coisa que eu tenho assim muito enraizado comigo da análise técnica é uma certeza, que é a seguinte: não tem nenhuma certeza na análise técnica, mas tem uma coisa que isso não tem erro. Quando a gente tem o lado esquerdo da montanha, como esse lado esquerdo que nós tivemos aqui, você vai ter o lado direito da montanha e isso vai ser proporcional em termos de Fibonacci, né? Então, se a gente puser isso aqui em 2001, aí, para não pôr em... 2001 aqui, começa em 2001, né? Aí, isso aqui cai para R$6, o primeiro número Fibonacci. Bem, deixa isso para lá, vamos analisar o curto prazo aqui. Eu acho que nós tivemos uma reversão numa reta de resistência. Isso aqui tem toda a característica de ser uma ABC, uma reação da tendência de baixa que deve continuar, primeiro com o teste dos 20, depois com o teste dos 19 e depois com os preços caminhando para o seu próximo objetivo, que está aqui nos 15, que é esse suporte, né? Não, acho que 16, 15, né? Aí nós projetaríamos a amplitude dessa perna aqui para baixo. Nós projetaríamos essa perna aqui, né? Essa perna daqui até aqui e projetaríamos para baixo a partir daqui, vem dar justamente nos 16. Acho que isso aqui está caminhando para 16. Júnior. Próxima pergunta, Fausto, é Raia Drogasil, RADL3 do Kleber. Temos mais quantas? Temos mais 4. Kleber, estamos vendo uma bandeira de baixa aqui em Raia Drogasil. Nós tivemos essa reta rompida, essa reta nos projeta Fibonacci a R$10, um pouquinho abaixo.
É o mesmo cenário, minha gente. Eu estou vendo isso aqui no Bovespa inteiro. E exatamente por isso eu estou ficando muito baixista. Aqui, durante um tempo, eu dizia que, em vez de chamar isso aqui de formação de topo e ir no livro para ver como é que os autores americanos nomearam isso, eu dizia, olha, é assim, ó, no alto do morro tem um castelo. E a gente tem um castelo e o chão do castelo é um suporte muito importante, porque é o chão, né? Esse cara ficou aqui durante 2 anos. Então, isso aqui era um suporte muito importante, foi testado aqui em agosto de 2012, depois foi testado aqui em junho de 2013, depois o mercado rompeu esse nível, teve um pullback, fez uma bandeira lindo, técnico, tudo bonito aqui, né? Como manda aqui o figurino. E depois ele teve essa queda aqui e agora teve uma reação. Eu acho que é uma reação, tá com toda a pinta de ser uma reação. Olha só, minha gente, A, B, C, o cara volta, faz um pullback lá para o antigo suporte que oferece resistência e os mercados têm uma reversão, né? Rompeu essa retinha aqui e agora está nos dando uma bandeira de baixa. Eu acho que o mercado volta para testar os 14, rompe e vai mais para baixo e vai chegar lá nos 10, que é Fibonacci dessa alta a partir de 2008. A alta, na verdade, vem lá de 2000, né? O fundo é em 2000, né? Tava 0,7, 0,6, né? Hoje tá 18 e 16, né? A Raia Drogasil subiu nesse período 41.600%, né? O que a gente vai fazer? Eles se deram muito bem, tá? Abriram um monte de filiais, mas subiu 41.000%. Tudo que sobe 41.000% tem as consequências, né? Porque a hora do troco, o troco também geralmente vem na mesma moeda, né? Vamos lá, Júnior. Próxima pergunta, Fausto, é do Ricardo Light 3, LIGT3. Ricardo, o Light, vamos ver aqui. Tá, né? Meio que estabilizada, né? Pum, 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 pum. Tá meio estabilizado aqui. O que quer dizer estabilizado? Nada de assim. Aparentemente o mercado fez uma base acima desse nível aqui, deixou um fundo superior a esse último fundo e parece que querendo romper esse nível. Parece que querendo romper porque ontem, depois de ter rompido, ou seja, um fechamento acima dos corpos reais do topo anterior, ele nos dá um shooting star e hoje nos dá um candle de indefinição. Então isso aqui é o seguinte, touros exaustos por terem liquidado todas as ordens de venda que estavam aqui. Touros não estão encontrando ordens de stop aqui. Acho que esse rompimento já era, acho que isso aqui é um falso rompimento e estou baixista nisso aqui no curto prazo. Agora no médio prazo, em se confirmando o rompimento, quer dizer, se a gente tiver um fechamento acima um bom fechamento acima da máxima de ontem, aí nós vamos buscar essa próxima resistência aqui a 22,50. Não acredito não, não acredito não. R$20 é uma resistência importante também, a gente pode demarcá-la aqui. Temos esse fundo importantíssimo aqui em 99, temos um topo aqui em 2003, próximo desses topos aqui de 2009, 2010 e fundo aqui muito característico em 2011, né? Então, e o preço está próximo disso, né? Talvez por isso eles estejam aí relutando em chegar lá, estão próximo dos 20, né? Então, quem sabe derivem até 20, enquanto só um bom fechamento acima de 20 é que põe esses preços no encalço dos 22,50. Eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que os preços voltam para testar o último fundo a 15. Júnior. Agora a pergunta do Kruger
Kruger, se você enxerga um ombro, cabeça, ombro no Nasdaq. Será que ele está falando um ombro, cabeça, ombro invertido? Não, não é. Então, tá aqui o Nasdaq 100. O Nasdaq famoso que sai lá na Bloomberg e tal é o Nasdaq CP, o Composite. Mas o Nasdaq para o qual existe o mercado futuro é o Nasdaq 100. Então o Nasdaq 100 tem mais liquidez do que o Nasdaq, embora o outro aqui equivá para a mídia. Então vejam o que está acontecendo aqui no Nasdaq. Ó. Ele está testando perigosamente essa sua reta de suporte. Tá? E quem que perguntou mesmo? Kruger. Kruger. Então Kruger deve estar imaginando uma pergunta dessa. Quando não especifica nada, a gente entende que está se falando no gráfico diário, né? E eu acho que o Kruger está vendo isso aqui e pode estar vendo isso aqui. Então o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos os preços subindo, em que nível nós estamos? Opa, que nível nós estamos? Deixa eu ver que nível nós estamos. Estamos aqui, nós estamos aqui, ó. Esse nível aqui nós estamos muito próximos do topo aí de 2000, né? Vejam que estamos muito acima do topo de 2008. Deixa eu fazer uma coisinha aqui que faz tempo que eu não faço. Parâmetros, eu vou indexar esse cara aqui com o ECPI. Inflação no passado, Nasdaq ECPI. Agora nós estamos chegando aqui, não. Deixa eu ver em termos de reta o que a gente tem aqui em termos de reta. É algo muito parecido, né? Não mudou muito, porque o CPI não tem evoluído muito, que a inflação lá está muito pequena, né? Então a gente fica com um gráfico muito parecido, né? Mas eu acho que isso aqui parece um processo de topo redondo. E acho que podemos sim estar vendo um ombro esquerdo, cabeça, e a gente está no processo do ombro direito aí. O Nasdaq temos que ficar de olho nessa reta, né? E essa reta tá definida pelo último fundo aí, 3.420. Nasdaq abaixo, Nasdaq 100 abaixo de 3.400, a cobra tá fumando, minha gente. É isso aí. Eu acho que esse topo não vai ser rompido, assim como o S&P e Dow Jones. Eu acho que os touros estão cansados. Júnior. Próxima pergunta é dólar da tiazinha. Bom, o dólar tá, será que nos dando uma importantíssima indicação de baixa? Eu acho que tá, hein? Mas Fausto, vejam, se acontecer uma crise nos Estados Unidos, existe um movimento chamado Flight for Quality. Flight for Quality. E o Flight for Quality as pessoas ficam com medo e tiram os seus capitais de lugares mais exóticos, como, por exemplo, os BRICS, os países em desenvolvimento, e levam o seu dinheiro lá para a segurança do tio Sam, lá nos Estados Unidos, e para os títulos do governo americano. E isso, o que acontece? As pessoas compram o dólar, né? E aí o dólar sobe. Não é isso que acontece? Aí o dólar subiria em relação às outras moedas. Mas, como o Brasil é meio atrelado ao dólar, bem, querem saber de uma coisa? Eu não concluí nada com essa minha grande elucubração fundamental. Então deixa eu me ater aqui à análise técnica. Mas fica aí, né? Essa ressalva que se cai lá, porque tecnicamente a gente está tendo sim uma belíssima indicação de baixa aqui no dólar à vista. Só que a gente tem que checar isso no dólar futuro, né?
No dólar à vista, nós tivemos uma bandeira de baixa aqui, depois do mercado ter rompido essa reta de suporte. Então isso aqui projeta esse tanto aqui para baixo, ou seja, nós estaríamos vendo o dólar nos próximos, diz aí, a 2,08, tá? Baixa para o dólar. Agora eu não posso deixar de mostrar o dólar. Aliás, eu quero mostrar o petróleo também, mas o dólar de maio aqui no mercado futuro, em que a figura é essa, nos dá uma situação diferente, né? Ele nos dá os preços ainda acima dessa reta suporte que nós traçamos aqui, né? Mas essa reta, na verdade, por que está aqui? Porque eu consegui fazer um canal lá em cima. Então, talvez tenha algum truquezinho aí que a gente não tá. Isso aqui pode estar aqui também, né? E isso, então, estaria mostrando que esse processo já foi rompido. E os preços aí caminhariam para esse próximo fundo aqui, é 2,15, né? 2,15. Mas isso está aparecendo sim uma bandeira de baixa e que os preços vão para baixo também, tá? Então baixa no curto prazo, indefinido no médio prazo, indefinido no longo prazo para dólar. Deixa eu só, na verdade eu não quero mostrar nada, eu quero ver o que está acontecendo com o petróleo aqui, porque essa aqui é a nossa figura do petróleo, né? 30, 20 anos se acumulando aqui dentro dessa faixa de preços, estoura aqui na 2004 com a farra do crédito, né? Aí cria-se a bolha do crédito, os preços vão até lá em cima, 145 dólares, depois puff, subprime, caem aqui para o topo dessa toca onde eles viviam, e aí sobem, e aí estão se acumulando numa formação que eu acho que tem toda a característica de formação de topo, e agora a gente já está com indícios de aí mais disso aí, porque vejam, tivemos um topo aqui tivemos esse topo em 2011 nesse nível, depois em 2012 tivemos um topo abaixo desse nível, os preços foram tentar fazer um topo superior a esse, não conseguiram, fizeram um topo no mesmo nível, agora foram de novo tentar fazer um topo superior a esse, não conseguiram, fizeram um topo abaixo, agora foram de novo tentar, não conseguiram, e é assim que nós estamos. Sendo que a gente também pode pensar em traçar uma reta por aqui, e aí a gente vê que os preços estão segurando nessa reta, enfim, eu também estou traçando essa retinha aqui e estou de olho nessa retinha, porque eu acho que o rompimento dessa reta vai trazer os preços para a reta que eu acho que vai ser chamada de reta de pescoço, porque eu acho que isso aqui vai ser chamado de uma monstro de uma formação de cabeça e ombros. Esse aqui agora é o gráfico mensal, você pode ver melhor talvez uma formação de cabeça e ombros. Alguém vai dizer, não, mas isso pode ser isso pode ser um triângulo simétrico. Será um triângulo simétrico se o Dow Jones romper os topos históricos, mas se acontecer no Dow Jones o que eu acho que vai acontecer, isso aqui vai ser uma formação de cabeça de ombros, porque petróleo vai despencar, porque petróleo é uma commodity, e se o mundo puxar o freio de mão, o petróleo desmonta, despenca. Então estou bastante baixista no petróleo. Mas é isso, Júnior, acho que estamos na última pergunta, né? Vamos lá, Fausto. Agora, Elet 3 do Hugo. Tem uma que eu pulei, Fausto, se a gente puder complementar, que é Bradesco. Elet 3. Isso. Depois de... Elet 3 para 1900. Então, Elet testa esses topos aqui que aconteceram em janeiro de 2013 e em outubro de 2013, em janeiro e outubro de 2013. E nós estamos aí um pouquinho acima desse nível, desses níveis, na verdade, né?
mas o mercado rompe e eu acho que para romper mesmo ele teria que romper aqui, um está aqui, outro está aqui, então a resistência foi definida aqui, o mercado rompeu, mas no dia que ele rompe, porque esse dia aqui não dá para dizer que ele rompeu, né? Que foi na quinta-feira da semana passada. Não dá para dizer que ele rompeu, porque deixou uma sombra grande. Então ele rompe na terça-feira dessa semana. E rompe e em seguida ele tem um dia de indefinição. E hoje ele tem um dia de indefinição e ainda com uma característica de enforcado. Então eu estou suspeitando desse rompimento de ELET 3. Agora, se isso se confirmar, se a gente tiver um bom fechamento aí acima de R$8, os preços vão buscar essa reta, o que deve acontecer lá pelos R$10. R$10 ou talvez R$10,50. E aí nós vamos então pegar a amplitude dessa acumulação de fundo e vamos projetar para cima e vamos imaginar que os preços podem chegar até os R$14. Vamos ver no longo prazo, nada de muito excepcional, né? Estão aqui dentro desse processo. Agora, isso aqui pode tanto ser um fundo duplo, quanto pode ser uma acumulação que irá dar continuidade ao movimento que a precedeu. E se isso acontecer, e isso acontecerá, se isso aqui se mostrar um topo, eu vou ficar muito, muito, muito baixista. Como eu já fiquei baixista quando isso aqui provou ser um topo. O mercado fez um topo aqui, caiu, depois fez outro topo, caiu, está fazendo um processo que é uma acumulação que pode ser fundo duplo. A gente pode estar vendo aqui isso, e se esse rompimento aqui se confirmar, é isso que nós vamos estar vendo. E aí, como eu disse, a gente projeta essa amplitude toda, os preços vão para 14, primeiro passando e testando a reta de resistência, logicamente, que é essa reta aqui, né? Que é meio do caminho, mas iriam sim para 14, esse rompimento eu acho que eles vão para 14. Ou nós não estamos vendo nada disso, nós estamos vendo um retângulo. E se isso for um retângulo, minha gente, aí, nossa, aí o buraco é mais embaixo, né? Aí a gente vai ter a amplitude do retângulo para baixo a partir daqui. E isso vai para 2,50. Ou também a gente pode ter uma outra projeção de objetivo, que é essa última perna para cá, projetada para baixo a partir daqui, e que coincidentemente vem dar muito próximo desse nível aí, 2,50, né? Então os preços ou vão para 14 ou vão para 2,50, dependendo do que acontecer com esse rompimento aqui. Então tem que ficar muito, muito de olho nesse rompimento. Como os preços subiram muito, muito rápido, vamos dar nome aos bois, subiram 74% em apenas 42 dias, que é muita coisa para subir. Isso aqui tem tudo a ver, né? Os preços estão cansados e eventualmente a chance de a gente ter pelo menos uma correção mais acentuada aqui é muito grande, tá? Agora de repente eles fazem uma acumulação aqui, a gente vai ver se isso aqui vai romper ou se vai ser uma acumulação de reversão, né? Indefinido aí no curto, médio e longo prazo. Júnior. BBDC4, Fausto. E agora, hein? Vamos para mares nunca antes navegados ou não? Bradesco rompeu esse cara aqui. Mas fez pullback, caiu, mas voltou. Isso aqui é um outro aspecto que nós já, outra faceta do que nós já conversamos hoje, né? Os preços subiram. Isso aqui parece que está querendo romper de novo. Mas espera aí. Os preços subiram, chegaram no seu topo histórico. Tá? Isso aqui é o topo histórico. Puseram uma cotação recorde.
mais alta ainda, acima de 34,40, a cotação mais alta tinha sido em maio de 2013, a 34,15, eles puseram uma cotação agora a 34,50, mas nesse mesmo dia nós tivemos uma belíssima reversão. Isso aqui é uma bela de uma reversão. Depois disso os preços caíram e ficaram. E eu estou vendo os touros aqui, sabe, fazendo uma força danada para tentar chegar nesse topo de novo. Não sei se vão ter força para romper essa que é a mais importante resistência de Bradesco, que está aí nos 34. Não vejo os preços com força para romperem isso. Acho que isso aqui é uma deriva que vai resultar nisso aqui. Então, se eu acho isso, como é que eu opero isso? Eu vou para o intraday de 15 minutos, traço essa reta aqui bem traçadinha. Vamos acertar essa reta aqui no intraday de 15 minutos. Qual é a reta, Fausto? Boa pergunta, não tem muita coisa aqui não. Talvez isso. Talvez essa retinha aqui. Se os preços vierem abaixo dessa reta, você já pode pensar em estabelecer uma posição de venda. Acho muito difícil comprar, né? Porque rompimento de um nível desse, você precisa esperar para ver se ele vai ter pullback. Eu acho que não compraria no rompimento aqui. Até porque eu acho que não vai romper. Mas o rompimento dessa retinha aqui, eu acho que pode ser uma bela de uma indicação para vender. Você venderia e com segurança você pode pôr o stop aqui acima do dia 8, né, que é o topo ali, que é aqueles 34,50. Da trade, ó, vamos ver aqui, ó, por exemplo, vamos fazer aqui uma análise com o método com stop. Com a ferramenta do Terminal Enfoque, que nos dá o tamanho da posição. Então a gente marca aqui o stop, eu clico aqui e arrasto, peraí, fiz besteira aqui, eu clico aqui e arrasto, ele marca o topo e daí me dá essa janelinha me sugerindo o stop a 34,60, eu vou botar 34,58, ok, e o objetivo seria esse fundo aqui, né, 25. O mercado como está hoje estaria dando uma posição 8-4. Agora eu vou imaginar que nós vamos vender isso aí a 32,50. Então eu mudo a oferta de compra aqui para 32,50. Clico fora. E pronto, aí dá 3,6, veja como já, mas ainda é um trade, né? Porque se você negociar aqui nesse nível aqui, ó, aí você, em vez de 8 como está agora, o mercado está muito próximo do stop agora, né? Então tem trade aí no Bradesco, sim. Isso é o que eu tô de olho nisso, não tô de olho na compra, não. Vamos ter que esperar essa semana para ver o que vai acontecer, né? Assim como eu encerrei nas últimas semanas, agora não adianta nem mais eu querer botar a cara aqui, porque eu acho que já é noite aqui, né? Mas acho que vocês devem ficar de olho, porque essa semana, quem sabe, promete de novo grandes emoções. Obrigado pela presença de vocês, até a próxima quinta-feira, que não vai ser na quinta, vai ser na terça, por conta do feriado da quinta. Feriado quinta, as pessoas viajam quarta, então a gente faz a análise na terça. Até porque, quem sabe, nesses próximos 3 dias, como os preços estão lá testando retas de resistência aqui no Brasil e testando níveis históricos, quem sabe 3 dias não é suficiente para a gente ter aí alguma definição melhorzinha, né? Isso aí. Boa noite e até a próxima terça, então.